A literatura distópica frequentemente serve como um espelho deformante do presente, projetando aí tendências atuais para os horizontes de desastre. Eu, pessoalmente, gente, acho fascinante a literatura distópica. Contudo, poucas obras ocupam um lugar tão singular e perturbador no cânone político contemporâneo quanto The Camp of the Saints, de 1973, de Jean Raspail. Definir esse livro meramente como um romance é ignorar a aspiração deliberada de atuar como um tratado de sociologia política sob a forma de ficção. É extremamente complicado discutir sobre esse livro sem que recebamos críticas pesadas de setores bem diversos da sociedade. Mas, como esse é o nosso objetivo hoje, além do fato de que eu encaro bem a crítica e como não apreciamos coisas que são rasteiras, que são rasas e medíocres, hoje entraremos bem a fundo nesse assunto. Para seus defensores, o livro é um texto profético que antecipou as fraturas civilizacionais do século XXI. Já para os seus críticos, é uma distopia de incitação ao ódio. Antes de mais nada, então, pessoal, a análise de Camp of Saints exige separar o valor literário da sua função como catalisador de um debate a respeito da sobrevivência de culturas. O romance The Camp of the Saints narra a chegada de uma frota de navios com centenas de milhares de imigrantes empobrecidos vindos da Índia ao litoral da França. A história descreve, então, o colapso moral e institucional das nações ocidentais, retratando um governo francês paralisado que, totalmente incapaz de decidir entre defender as suas fronteiras ou sucumbir a pressões humanitárias, acaba permitindo o desmoronamento da ordem social e o fim da civilização europeia como era conhecida. A tese de Raspail é basicamente a seguinte: não se discute a força física dos invasores, a frota que atravessa o oceano em direção à Riviera Francesa, mas a fragilidade espiritual do anfitrião que a recebe. O autor constrói uma tese de que o colapso não advém de uma agressão externa bem-sucedida, mas de um suicídio assistido interno. Raspail retrata a elite europeia, intelectuais, clero, burocratas, políticos, artistas, etc., como indivíduos consumidos por uma culpa histórica ridícula e paralisante. Aliás, culpa é algo que paralisa, né? Ele argumenta que o Ocidente, ao abandonar suas raízes cristãs e a confiança civilizacional, tornou-se incapaz de discutir e de distinguir entre tolerância e autoaniquilação. Em sua narrativa, as instituições de poder são retratadas como cascas vazias. Quando confrontadas com o dilema ético da imigração em massa, elas optam pela capitulação, não por um humanitarismo genuíno, mas por uma incapacidade estrutural absurda de afirmar a própria existência como algo que vale a pena preservar. E aí, inevitavelmente, esse livro, então, recebe, nos dias de hoje, a alcunha de profetismo, oscilando entre a coincidência e a hipérbole. O rótulo de profético atribuído ao livro pelos movimentos tanto identitários quanto conservadores deriva de uma leitura que encontra paralelos nítidos entre a ficção escrita lá em 1973 e eventos das décadas de 2010 e 2020. Raspail previu com precisão cirúrgica como o discurso humanitário poderia ser utilizado como uma arma política, quase que uma instrumentalização calculada de piedade, ou seja, a tensão entre o imperativo ético de acolher o estrangeiro e o imperativo prático de manter a coesão social. É o eixo esse central que ainda hoje domina os debates sobre as fronteiras europeias e a gente vê isso acontecendo todo santo dia. O livro também antecipou aí um papel da mídia no controle da narrativa sobre crises migratórias, sugerindo que em momentos de crise a informação não é usada para descrever a realidade, mas para moldar a percepção da população de tal forma que qualquer resistência ao fluxo de imigrantes seja socialmente inaceitável. Qualquer semelhança com fatos reais não é mera coincidência, né?
No entanto, e como eu alertei agora há pouco, é crucial notar, pessoal, que o profetismo de Raspel é construído sobre uma extrapolação hiperbólica. Não se esqueçam disso. E ele não descreve a imigração como um processo econômico ou social gradual, mas como uma invasão súbita, caótica e totalmente desumanizada. Sua profecia é, antes de tudo, um exercício de radicalização de conceitos. Ele leva a ideia do multiculturalismo ao seu limite lógico extremo, sugerindo que o resultado final é inevitavelmente o desaparecimento da cultura original. Como obra literária, The Camp of the Saints é sem dúvida deliberadamente desconfortável, essa é a ideia, já vou logo avisando. Raspel escreve com um tom de fatalismo apocalíptico que raramente dá espaço às nuances. Os personagens que tentam resistir são retratados como relíquias de um tempo que já morreu, enquanto os personagens tidos como progressistas são caricaturados até de uma forma divertida como idiotas úteis ou traidores da civilização. A eficácia do livro não é só a profundidade psicológica dos seus personagens e protagonistas, mas a sua capacidade de evocar um estado de espírito. Ele captura o sentimento de uma parcela da sociedade que se sente estranha em sua própria terra, observando mudanças demográficas e culturais que não escolheu e que, segundo o autor, não tem meios institucionais de contestar. The Camp of the Saints permanece como uma obra fundamental, não por ser uma análise sociológica precisa ou um retrato justo da realidade migratória, mas porque funciona como um termômetro da ansiedade ocidental. E por que eu digo isso? Porque o leitor contemporâneo, ao se deparar com esse livro agora, em 2026, reconhecerá perfeitamente que as tensões que Raspel explorou lá em 1973 viraram hoje o confronto entre a ética e a convicção e a ética da responsabilidade, isso tudo além do medo que se tem da diluição da identidade. Ou seja, o centro gravitacional clássico do debate político atual, sobretudo na própria Europa, é bom que se diga. Quer seja lido como um manifesto de alerta, quer como um tratado de, xenofobia, o livro continua a ser lido precisamente porque ele expôs uma ferida aberta na identidade da civilização ocidental, que é a dúvida sobre o seu próprio direito ou seu dever de perdurar. Recomendo enfaticamente a leitura. Esse livro é muito foda.